Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, do Juliana Extrema Arte, e hoje eu vim trazer mais um passo a passo fácil de costura criativa na máquina doméstica, que eu sei que você tem na sua casa e fica pensando, será que eu consigo costurar sintético na minha máquina? E eu sou a resposta. Sim, dá para costurar e arrasar nas peças. Antes de começar a aula, eu tenho dois pedidos para você. O primeiro, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários de qual cidade que você está vendo esse vídeo, pra gente saber até onde o YouTube tá mandando nossos vídeos. E o segundo é para me seguir lá no Instagram. Lá eu sempre coloco novidades em primeira mão. E essa bolsa já merece o seu like antes de começar. Dá seu like aí e bora pra aula. Basicamente o que a gente vai precisar para fazer essa bolsa são 2 materiais. E 3 recortes somente. Este pedaço mede 41 por 14, 2 pedaços de plástico cristal gramatura 40 para fazer a bolsa de 44 por 14,5, 44 por 14,5, 2 partes, e uma parte para o fundo da bolsa. Ele mede 41,5 por 38. Também vamos usar a alça. Eu vou usar para essa bolsa a alça chique. Ela tem 4 centímetros de largura. E a gente vai usar 2 pedaços dela. Eu coloquei esse vivo aí, mas eu achei que não precisou porque a alça tá tão bonita que eu coloquei ele aí, mas eu não vou usar ele. E basicamente são esses os materiais. A gente vai pegar primeiro aquela parte do fundo. E do lado do 41,5, nós vamos marcar o meio. Rimou. Do lado do 41,5, a gente vai marcar o meio. Pra gente encaixar o plástico para fazer a frente da bolsa. Mede o meio do plástico também. Na largura do 44. E mede o meio também, dá um piquezinho com a tesoura. Faz logo nas 2 partes, que aí você já adianta o processo. Encaixa meio do plástico com o meio do material sintético, coloca um grampinho e agora a gente vai passar uma costura nessa extensão com um pé de máquina. Já passei a costura dos 2 lados, ó, já tá tudo completo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar ela do outro lado para deitar essa costura pro lado do sintético, pra gente rebater essa costura e dar uma reforçada. Só ir vincando com a unha assim, ó, e deita a costura pro lado do sintético e passa uma costura. Do outro lado a mesma coisa, vira o plástico e deita a costura pro lado do sintético, ó. Vinca bem direitinho e passa na máquina. Ó, antes de passar a costura, você já tem uma ideia de como que vai ficar, ó. Vendo? É só deitar pro outro lado, vinca mais um pouquinho, caso for necessário, e já passa uma costura. Eu continuo usando o pé calcador de costura geral. Mas se ele agarrar, no caso, para esse material não agarrou. Mas se ele agarrar, é só passar um pouquinho de hidratante de corpo nele. Só um pouquinho mesmo, que ele costura normal e vai deslizar normal. Agora eu vou fazer os encaixes pro botão imantado, para fazer o fechamento da bolsa. Como é bolsa de praia, não pode ter muito metal. Então vou colocar só um botão imantado para fazer o fechamento e vai ficar perfeito do mesmo jeito. A gente vai pegar um pedaço de sintético de 8 por 15. Vai dividir ele na largura do 15 no meio e dividir ele em 4 pedaços para a gente fazer o acabamento do botão, onde vai encaixar as costas, onde vai encaixar a fêmea do botão e as costas.
essa parte onde eu tô mostrando, né, o encaixe do botão. Mas o botão imantado é muito simples de colocar. Eu só vou colocar essa parte aí de trás costurada para fazer um acabamento para não ficar muito feio. E não ficar mostrando, né, o verso do botão na bolsa. É muito importante a gente se atentar ao acabamento, porque uma bolsa como essa que não tem forro, não tem fecho como o fecho eclair que vai tapar o acabamento, então tem que caprichar no acabamento para ele ficar direitinho e valorizar a peça da gente, né? Tô encaixando um com o outro primeiro, ó, tá vendo que um ladinho ainda ficou maior que o outro? Então eu vou tirar essa diferença, ó, vou encaixar certinho, vou tirar essa diferença para eles ficarem todos iguaizinhos, todos os 4 pedaços. Vou passar uma costura, ó, e deixar todos os 2 iguaizinhos. Você vai ver, hein, que vai ficar bonito, hein? Segura aí, não sai não. Para dar um charminho maior, eu já igualei, né, as pontas e fiz 2 cortezinhos na diagonal na ponta dessa abinha para ela ficar, olha aí, ó, tá vendo? Eu fiz um cortezinho de olho mesmo, tá? Na pontinha só para fazer um tirante mais bonitinho. E agora sim eu vou passar a costura, porque eu já igualei os dois, ó, os dois estão iguais. Agora naquela parte do sintético que tem 41,5 por 14, a gente marca o meio da parte superior, ó. É um piquezinho mesmo. Um pique. E o pique na abinha do botão também. Marca o meio, ó. Agora eu vou usar cola pra gente encaixar e não sair do lugar, porque como não vai dar pra colocar grampinho, com a ajuda da fita métrica, vão marcar 2 centímetros para baixo. Não é um, não, são 2 centímetros, porque vai ser a margem de costura. E é por isso que eu vou te contar depois que você não pode sair do vídeo. E nem ficar adiantando parte, senão você perde coisas importantes. Então a gente não vai costurar ela pegada lá em cima. A gente vai costurar ela 2 centímetros para baixo. Eu vou usar essa cola instantânea aí da Tech Bond. Vou passar um pouquinho de cola e vou colar para ela segurar. E depois eu vou para a máquina. Porque aí também não tem perigo de sair do lugar. Se liga agora no segredo, hein? Vou colar essa parte. Para não ficar um monte de costura, olha o que eu vou fazer. Não sai agora, que agora vai ser a parte importante. Nós vamos dobrar essa abinha por cima. Além de fazer um acabamento, nós vamos prender a aba do botão. Começa pelo meio, porque aí você já vai ter uma ideia do quanto dobrar nas laterais, lá na continuidade, né? Só dobrar 1 centímetro e o outro centímetro vai ficar encaixado aí. Começa do meio. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, para outra parte do botão. Eu já até descartei, lembrando, né, o vivo, porque eu não vou usar ele na alça, tá? Mas aí, desse jeito, desse lado, é a mesma coisa do outro, ó. Desço 2 centímetros, começo pelo meio vincando, e depois eu vou lá e passo uma costura. Coisa simples que você já faz o acabamento sem precisar de viés. Ó, desse lado, tá vendo? Agarrou. Aí eu precisei passar o creme hidratante, ó. E aí desliza rapidinho. Agora as duas partes estão prontas. Agora a gente vai para a parte das alças. Eu peguei 60 centímetros para cada alça. Tô passando o isqueiro para ele dar uma selada na ponta. Afinal, a alça é de poliéster. Agora a gente vai pegar uma das partes. Aqui tem 41,5 por 14. Vamos remarcar o meio agora, porque a gente vai trabalhar com o lado direito do material. Vamos pegar a régua de pet. Vamos descer. Marca o meio. Vinca primeiro o meio.
Do meio para as extremidades, nós vamos marcar 7 centímetros de cada lado. Presta atenção. Não pula. 7 centímetros de cada lado. Do meio para as extremidades. Ó. Faz isso de um lado e do outro. E de cima do topo da bolsa para dentro são 5 centímetros. A partir da marcação é que nós vamos começar a costurar a alça. Tá? Tô só reforçando. Dobra a pontinha da alça para dentro, porque nós só selamos, ela não vai ter acabamento. Encaixa ela, ó, encaixa em cima da marcação que a gente fez e vamos passar uma costura. Vamos fazer um retângulo e eu preferi fazer também um X no meio para dar uma reforçada nessa alça. Alças costuradas, olha, na parte do forro eu usei uma linha bem próxima à cor do meu sintético, então ele não apareceu tanto. O que eu faço para arrematar? Eu puxo a linha, enfio na agulha e puxo ela para o avesso, para me fazer o arremate ela do lado do avesso do material, para não ficar aquele nó lá na frente e eu não precisar ficar selando lá na frente e ficar com aquela pontinha feia. Então eu puxo a linha para o avesso e vou e faço um nozinho. Faço isso nas duas partes. Agora a gente vai pegar aquela parte que a gente encaixou o plástico no fundo, marcar o meio do plástico de novo, para a gente encaixar a parte superior, a parte que tem as alças agora. Marca o meio. Depois de marcado, você vai encaixar direito com direito. Lembrando, né, que a parte inferior ali também já tá marcado o meio, né? Para não desencaixar nada. Se não se sentir seguro, pode colocar grampinho também para prender. Na verdade, eu até prefiro que coloque grampo, porque aí não tem perigo nenhum de sair do lugar e desmarcar o meio. Eu vou passar na máquina pelo lado do sintético, do avesso do sintético, porque aí ele vai deslizar e não vai ficar agarrando. Não precisa de muito grampo também, né? É só pra gente sentir firmeza na hora de passar e passa uma costura com um pé de máquina aí. Costura feita, agora a gente vai deitar a costura do mesmo jeito que a gente fez na parte de baixo. Vai deitar a costura pro lado do sintético. Fazendo isso, além de reforçar a costura, você ainda fica com o acabamento perfeito na peça. Agora eu passo um pouquinho de hidratante aí no começo, porque eu vou pespontar. E esse pesponto precisa ser bem perfeito, porque é o que vai ficar do lado direito. Então eu passo mais um pouquinho de hidratante para ela deslizar certinho aí. Bem... Ó, eu vou adiantar um pouco essa parte, mas ela com muita calma. Tem que passar, ó. Passa hidratante, se você vê que já começou a agarrar, para os pontos ficarem todos do mesmo tamanho. Lembra, isso aí vai ficar do lado de fora da sua peça. É parte de acabamento. Então ele precisa estar bem bonito. Ei, já se hidratou hoje? Vai tomar sua água. Quando costurar, coloca água perto de você. Brincadeiras à parte, agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. O vídeo está adiantado, mas lembra, tem que fazer com muita calma. Lembrando que é sintético e sim, pode agarrar na máquina, mas a gente já sabe todos os segredos para fazer ele não agarrar.
Esse sintético com plástico não tem tanta camada, então ele vai passar na máquina com tranquilidade. É só seguir todos esses passos que eu estou indicando no vídeo. Agora a gente já vai para o fechamento da bolsa. Lembra de alinhar direito com direito. Eu pedi a quantidade de plástico um pouco maior, mas depois é só refilar, porque ele ainda corre o perigo, né, de correr e ficar com o plástico torto. Alinha as duas laterais, faz um piquezinho no final aí para marcar o meio, já que o fundo tava com um pedaço inteiro. Do outro lado a mesma coisa. Nós vamos marcar do fundo da bolsa 4 centímetros da base para dentro da bolsa. Da base para dentro, 4 centímetros, que vai ser a caixinha de leite que a gente vai fazer para dar profundidade a essa bolsa. Mede 4 centímetros. Gente, essa régua não tem explicação para ela. Olha como é que fica bem mais fácil a marcação. Você já marca de um lado e de outro. Da mesma hora. Na parte de trás, você segue o mesmo risco, ó. Aonde que vê a pontinha, você faz um pontinho do outro lado. Pode ser com a caneta esferográfica mesmo, porque a gente vai tapar essa parte. Nós vamos pegar agora essa parte que a gente fez, que a gente deu um piquezinho no meio. Nós vamos trazer ela para dentro e encaixar o pontinho com o pontinho. De um lado, ó, puxa para dentro, tem que encaixar certinho o pontinho com o pontinho. Vai testando aí. Mas é fácil, não é difícil não. Coloca grampinho para prender, para não sair do lugar. Aí você, ó, amassa assim, ó, e coloca um grampinho. Na outra extremidade, a mesma coisa. Olha, esse é um novo jeito de fazer caixinha de leite. Eu vou passando, ó, ali não vai agarrar, mas no plástico vai agarrar. Então, eu passo um pouco de hidratante para ele deslizar certinho. Já foi, ó, agora é só tirar os excessos de linha e a caixinha de leite está pronta. Nessas duas laterais, pra gente fazer o acabamento para ficar bem bonito, não precisa porque é um material que não vai desfiar. Mas eu vou passar um viés reto aí, ó, sem curva nenhuma, então é bem facilitado. Vou passar o viés dos dois lados para dar acabamento. Passei de um lado, ó, agora eu vou passar do outro lado. Olha aí, a bolsa já acabou. Acabou. Só isso. Agora eu vou desvirar para vocês verem como que ela vai ficar. Calma. Fica aí comigo, gente, para vocês verem o resultado. Olha, vai dar certo? Vai dar certo. Tcharam! E assim ficou a nossa bolsa de praia. Tá vendo que ela amassa, mas como o plástico é 0,40, ele não aparece? Depois ele desamassa mais ainda sozinho. Olha o charme dessa caixa de leite diferenciada, sem fazer nenhum recorte. É só você fazer a marcação certinha. Olha aí o acabamento da bolsa. Olha que diferença que deu com esse viés, gente. E olha lá como é que fica a caixinha de leite lá dentro. Perfeito. Sem precisar ficar fazendo aquele monte de recorte, passar viés de um lado, passar viés do outro. Olha que linda que ficou. Perfeita. Em menos de que? 20 minutos? Dá pra você fazer uma bolsa dessa? Pessoal, é isso. Então, se você ainda não faz parte da família do Ateliê Juliana Extremarte, se inscreva e venha com a gente aprender a costura criativa de maneira simples, real e descomplicada. Um beijo, pessoal, e até a próxima.